Estamos abrindo a nossa live. Hoje falaremos sobre organização e yoga. Boa noite, Isamélia. Boa noite, Célia. Hoje estamos aqui para conversar sobre yoga e organização com o Diogo. Chamando o Diogo aqui. Oi, Silos. Boa noite. Olá! Olá, tudo bem? Aprendendo a usar a máquina. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você também está me ouvindo? Sim, sim. Namastê, é uma honra estar aqui com você. Namastê, Diogo. Muito obrigada por vir aqui, para que a gente possa conversar sobre organização e yoga, é o nosso tema. Com certeza, muito importante. Muito importante, né, Diogo? Acho que, ainda mais nesse momento em que tantos conflitos as pessoas estão vivendo em todos os âmbitos, né, físicos, mentais, e falar sobre yoga é uma bênção, e falar sobre o quanto a organização e a consciência da organização pode nos ajudar. Sim, com certeza. Então, vou começar um pouquinho apresentando aqui e me colocando, né, explicando por que falar da organização do yoga, contar um pouquinho de mim. Eu fiz o meu primeiro contato com o Diogo enquanto profissional há uns 7 anos, quando eu fui para a minha primeira cirurgia de coluna, e eu tenho 2, e nesse momento eu quis intensificar as minhas práticas de yoga que eu já tenho um contato há mais de 3 décadas, e nesse momento eu queria realmente ter um mentor, ter um professor de yoga, ter um contato mais particular com o professor, porque diante da minha cirurgia eu também decidi que eu queria fazer uma transição de carreira. Queria me aposentar como professora de língua portuguesa dentro de uma instituição que eu trabalhava e seguir um novo caminho que eu não sabia ainda qual era, certo, definitivo, mas que se abriu e aqui estou nesse caminho. Então, o Diogo é, para mim, uma referência dessa minha transformação. E por que eu fui buscar o yoga? Porque eu entendia que dentro da prática do yoga, eu já encontrava um equilíbrio muito grande. E eu queria potencializar esse equilíbrio para poder realmente fazer essa minha transição de carreira com serenidade, com equilíbrio, com alegria. E eu sabia que o yoga viria a esse encontro. Daí, a felicidade de ter o Diogo como meu guru, meu professor, não só de yoga, mas também de musicoterapia, porque o Diogo também é especialista em musicoterapia. E aí, ele casou as 2 práticas comigo, e eu tenho absoluta certeza da transformação vivida por mim e do que eu faço hoje tem a essência de todo o trabalho do yoga e da musicoterapia. E aí eu queria que você se apresentasse, Diogo, falasse um pouquinho mais de você, embora eu já tenha aí dado a introdução, para que a gente possa efetivamente falar dessa organização e do yoga, como nós vamos fazer esse link. Ah, legal. Nossa, Sandra, é uma alegria muito grande estar aqui. Fico até com vergonha com as palavras, né? A gente fala, você fala, eu costumo dizer para os alunos, né? A Sandra fala de mim para as pessoas, aí as pessoas já vêm com uma expectativa grande, né? Aí eu tenho que corresponder. Mas eu sou um professor de yoga, eu sou musicoterapeuta de formação, e eu e a Sandra temos uma história não só de nos conhecermos pelo trabalho um do outro, mas desde de pequeno, né? Porque a Sandra faz yoga há muito tempo, né?
Então, ela acompanhou minha trajetória, a verdade é essa, né? E nós temos um Exato. caminho muito grande um pelo outro, e essa conexão de amor, junto com um trabalho sério da Sandra, não só do trabalho profissional da Sandra, mas desse trabalho interno, como ser humano, para ao autoaperfeiçoamento, né, que a Sandra trilhou ao longo da história dela, que eu pude acompanhar junto. Foi uma honra, é uma honra esse caminho onde os dois aprendem muito, né? Embora um está orientando em algum momento, mas é uma honra. Então, como eu não tinha como não aceitar essa live para a gente falar sobre esse assunto tão importante que você traz com o seu trabalho. Então, eu sou o Diogo, para quem não me conhece, Diogo Camargo, e tenho esse trabalho com a musicoterapia, com o yoga, e com esse momento da pandemia, os trabalhos muito se voltaram pelo online, né? E eu e a Sandra continuamos ainda com o trabalho online, né? Juntos, e, e essa é a nossa trajetória, né? Então, estou muito feliz e obrigado mais uma vez, Sandra. Imagina. Diogo, eu vou ao seu encontro para me organizar, organizar meu corpo, organizar minha mente, organizar minhas emoções com as práticas do yoga e com a musicoterapia. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para você, mais pessoas chegam até você com essa clareza de buscar o yoga para uma organização? Olha, é uma pergunta maravilhosa, porque nem sempre a pessoa vem com o entendimento de que aquilo que ela deseja passa por essa organização, né, interna ou da própria rotina da pessoa, para que ela estabeleça uma saúde, né, adequada para lidar com os desafios e a história pessoal e social que ela vive, né, onde ela está inserida. Então, nós temos sempre a oportunidade de quando existe uma procura, né, de identificar uma necessidade particular da pessoa, ou porque o médico indicou, ou porque alguém trouxe e disse que faria bem. Mas o importante é que quando ela chega, ela tem uma experiência, e dentro dessa experiência, ela mesma pode dizer para você, eu preciso dessa organização. Então, é fantástico ver que o conhecimento que o yoga pode trazer, ele mostra, não porque o Diogo falou, porque as palavras aconteceram, mas porque a experiência dela do sentir com o trabalho mostra o quanto está desorganizado alguns setores da vida, ou emocional, ou mental, ou física, e a gente vai organizando com muita amorosidade, acolhendo cada questão. Então, verdadeiramente, a gente sempre vai caminhar para a organização, mas nem sempre a pessoa tem essa clareza, nem sempre. A consciência, então, da organização, nem sempre as pessoas têm. Eu acho que isso é muito precioso. Inclusive, a gente sempre, nas nossas conversas, nas nossas aulas, você dizia, né? A pessoa chega aqui e aí, você está relaxado? Tô relaxado, sim, tô super relaxado. Então, solta um pouquinho o ombro. Dá para soltar um pouquinho mais? Ou seja, da mesma maneira que muitas vezes nós não temos consciência de quanto o nosso externo está confuso, nós também não temos nem consciência de como nós estamos fisicamente. E eu vivi essa experiência de ir lá, e uma vez, 2 vezes por semana, houve momentos em que eu fui 3 vezes por semana, né, Diogo? Para realmente poder aproveitar. Foram anos, né? São anos, na verdade, vivendo essa prática. E quando a gente chega nesse movimento, e você fala assim, nossa, mas de verdade, anos, vários dias, e algumas pessoas me perguntam, mas a gente precisa de tudo isso de yoga, né? A gente precisa praticar tanto assim, porque trabalhando
com gestão do tempo e alta performance, e a grande inquietação das pessoas é: mas eu não tenho tempo para tudo isso, não? Né? E eu te pergunto, a pessoa, para vivenciar a experiência do yoga, ela precisa praticar 1, 2, 3 horas por dia ou por semana? Não. A gente precisa de uma experiência, como eu disse, né? Essa ideia de ter uma experiência, ela diz muito para nós mesmos, né? Do que grandes discursos, né? Então, se a pessoa ela pode experimentar a prática, né? De alguma maneira e ela entender por ela mesma que a saúde mental, emocional e física dela acompanha certos hábitos, aquilo se torna parte da vida, né? Hoje ninguém precisa mandar você escovar os dentes, você escova os dentes e isso não é pesado. E aí eu posso falar, você escova os dentes todos os dias? Como é que você consegue? Quer dizer, porque se torna um hábito saudável e você conquista uma liberdade maior da tua saúde em todas as formas por você criar hábitos saudáveis. Então, é muito rico você observar que, por vezes, colocamos um peso muito grande na rotina de um trabalho, de uma prática diária, quando, na verdade, ela não tem que ser pesada. Ela precisa ser vivenciada de outras maneiras. E isso o yoga nos traz. O conhecimento do yoga tem a competência de mostrar para o praticante que ter uma vida saudável, ter um estilo de vida adequado, aquilo não é pesado. Aquilo não tem que ser um peso, um ônus, um trabalho que vai tirar ela de um lugar de prazer ou de convívio, e muito pelo contrário, vai estabelecer mais qualidade numa habilidade que a gente está perdendo muito enquanto sociedade, que é a habilidade de sentir. Então, boa parte que você introduziu no nosso assunto, que a pessoa ela não consegue sentir que ela está tensa. Então, ela nem consegue se perceber num lugar de estresse e ansiedade. A habilidade de sentir está muito deteriorada. Então, quando ela vem para uma prática, uma rotina mais saudável, ela novamente volta a sentir, a respirar melhor, né? O exemplo, né, com relação à respiração, a pessoa às vezes nunca respirou direito e é a primeira vez que ela consegue respirar fundo e preencher os seus espaços, é uma liberdade que ela nunca sentiu, não é? Então, é uma questão de que a gente tem que proporcionar uma experiência para que ela entenda que o trabalho saudável não é um peso. Né? O trabalho de estar num ritmo, numa organização de saúde, em todos os âmbitos e setores da nossa vida, não tem que ser algo pesado, né? Olha, o que você falou aí realmente tem um valor indescritível, porque, primeiro, né, Diogo, a gente trabalha muito na gestão do tempo o passo pequeno. Então, o que você disse, primeiro, a ação do yoga é uma ação do dia, da vida, em primeiro momento, consciência. Então, se a pessoa aprende ou dedica um pouquinho do tempo, como a Ana disse aí na nossa live, né, o tempo que ela pode, que tempo que você pode? Você pode 5 minutos? Então, se nesses 5 minutos, como disse o Diogo, você respira bem, presta atenção na sua respiração. Isso é praticar yoga. Né? Prestar atenção na respiração é praticar yoga. Aí sim, você tem os asanas, que são as posturas. Aí você vai fazer a postura. Que tipo de postura? Se você não tem tanta flexibilidade, né, Diogo? Começa pelas mais simples, que é um alongamento, né? E um alongamento simples, às vezes, uma sequência de 3 vezes um alongamento simples é praticar yoga. E você fala muito do yoga, não só como a prática de posturas, e por isso ela cabe num tempo pequeno da nossa vida, ou, paradoxalmente, no tempo total da nossa vida, que você usa uma expressão que eu queria que você desenvolvesse um pouquinho aqui. Yoga é a adequação.
ações adequadas, adequação de ações? Como é que é isso, Diogo? Não, sim, a habilidade de você realizar as ações adequadas, né, na sua vida, para estabelecer a tua saúde. Mas o importante de dizer é que é interessante como as pessoas, por vezes, elas acham que são coisas separadas. A minha prática, a minha rotina saudável e a minha vida, né? A minha história, o que eu tenho que fazer, o meu trabalho. Quando, na verdade, existe uma integração. Então, se eu peço para você criar um hábito de uma respiração mais saudável, já escutei isso de alguns alunos, mas eu não tive tempo de praticar. Ora, você respirou, não respirou? Você tem, você praticou, você acha que não praticou, mas ninguém ficou sem respirar, né? Do tempo que você passou longe, né? Então, fazer da prática a própria experiência do dia a dia, e eu costumo dizer, você se tornar esse conhecimento no corpo. Por isso a importância de você não fazer posturas físicas como prática, mas e sim assumir uma postura interna. Então, você assumir uma postura interna frente à sua experiência, frente aos seus desafios, como eu vou lidar com esse obstáculo da minha história pessoal ou social, né? Como eu vou lidar com essa experiência? Qual é o destino que eu vou dar para esta experiência? Ou seja, ao assumir uma postura, eu estou praticando yoga. Naturalmente, essa pessoa que enxerga assumir uma postura onde ela está ocupando os seus espaços para fazer escolhas adequadas, ela está praticando yoga e ela só consegue fazer isso, fazer escolhas adequadas e trilhar um rumo saudável e não automático da vida, quando ela pratica no corpo, na vida, integrado e não separado. Esta é minha prática, esta é minha vida. Enquanto existe separação entre prática e a vida, não existe a conexão real que a gente tanto precisa, né? Você sabe que você está me fazendo pensar em quando eu estou no meu tapetinho fazendo uma postura e de repente, naquele dia aconteceu algo que me desestruturou um pouco. Por mais que seja simples a postura física que eu tenho de fazer, sempre vai gerar uma necessidade de concentração maior para que eu possa encontrar o meu equilíbrio. Com certeza. E o que acontece com essa mecânica da vida, que realmente parece que vai nos atropelando, é uma ação em cima da outra, uma ação em cima da outra, é que fica dando a nossa sensação que o nosso corpo não precisa estar organizado para viver as coisas que estão ao nosso entorno. E daí você aumenta um tom de voz no momento em que aumentar um tom de voz naquele contexto vai estragar muito a comunicação, ou você coloca uma palavra porque ela sai assim, sem você até esperar, né? E porque você não parou para respirar, você não tem essa consciência de que o seu entorno compromete o desempenho do seu corpo e o seu corpo interfere no desempenho das suas ações. Eu acho que quando a gente fala que yoga é uma adequação de ações, ou são ações adequadas, quem pratica as ações são os nossos corpos. Então, a gente tem que conectar esse corpo a esse contexto, né, Diogo? Não, inevitavelmente, o corpo ele não pode ser esquecido. Por vezes a gente bota energia no desenvolvimento intelectual, onde você pode estudar muitas coisas, e isso é maravilhoso, mas todo conhecimento real, ele se manifesta na estrutura, no corpo. Então, quando você apenas tem informações na sua mente a respeito das coisas, você vai criando, por vezes, opiniões a respeito dos assuntos. E você vai interagindo apenas com um distanciamento, porque está apenas no julgamento da nossa razão, do nosso intelecto. E que é maravilhoso, você faz os seus julgamentos. Mas, se temos a oportunidade de
integrar essas informações e tornar essas informações do conhecimento, do autoconhecimento, como parte do seu corpo, você não ocupa espaço, isso não te deixa pesado. Então, você não precisa pensar para agir de forma adequada dentro das suas experiências. Isso acontece naturalmente. Uma pessoa que tem o hábito de praticar, ser educado com outras pessoas, ele não faz esforço para ser educado com outras pessoas. Isso é parte da consciência daquele ser. Portanto, se você tem já uma consciência de respeito com a natureza, e isso te toca, e isso te preenche de amor, porque você sabe que aquilo é importante, todo esse ecossistema, você consegue enxergar isso, você não faz esforço para proteger a natureza à sua maneira, dentro do seu mundo, dentro da sua rotina. Então, não é um peso, entende? Porque está integrado, não é, eu tenho que ser sustentável porque alguém me disse. Eu tenho que fazer isso porque alguém falou que é legal. Muito bem, acho que você travou um pouquinho aqui para mim. Travou aí também? Tá Carol, está travado? Voltou. Voltou? Diogo, isso que você falou aparece muito dentro dessa reflexão que a gente faz nas mentorias de gestão do tempo e alta performance. Porque quando a pessoa vem, a primeira coisa que é o exercício concreto. No yoga, o exercício concreto são os asanas, né? Os alongamentos, a postura. E daí você vai ajudando o corpo a equilibrar sua mente. Na gestão do tempo, na alta performance, os primeiros passos são as ações concretas do registro, da consciência das 17 horas úteis, das 24 horas, do acordar, do dormir. E aí a pessoa vai se dando conta que ela, meu Deus, isso demanda esforço, né? Caramba, eu nem tinha consciência de que eu fazia tanta coisa. Ou a pessoa passa a ter consciência que ela achava que fazia muita coisa, mas não fazia. Então, quando você no yoga está numa postura, você está fazendo, como se diz assim, uma ação mais física. Quando na gestão do tempo você para e escreve, também é uma ação física. E isso traz um estado de consciência. E daí, na gestão do tempo, nós trabalhamos muito a respiração, que são os exercícios neurais, que são baseados nos exercícios do yoga e outras práticas. E, às vezes, a gente pede como prática frequente que as pessoas respirem com consciência. É o exercício da respiração consciente. Uhum. E, neste momento de respirar, as pessoas falam que eu não consigo ficar 1 minuto prestando atenção na minha respiração. Nem 2 minutos. Por quê? Porque eu não consigo não pensar em nada. Você pode me ajudar nessa explicação? Posso, com certeza. Parar para respirar e não pensar em nada. O que o yoga fala sobre isso? Não, maravilhoso. A gente, como eu disse, é sempre uma oportunidade de conhecer a nós mesmos dentro das experiências, né? O que está por detrás de cada experiência, da ação física, da ação da nossa respiração. Basicamente, a respiração é o que nos liga a esse plano. Você tem a primeira inspiração quando nasce, você tem a última expiração quando a gente vai embora. E o pulmão é o cara que conecta você, né? É ele que vai trazer o alimento para todo o corpo, o oxigênio para nutrir as nossas células e fazer todos os processos para que você possa estar aqui agora, né? Então, é necessário que a gente aprenda e tenha uma competência, um aperfeiçoamento, um refinamento dos processos da respiração, para que a gente aprenda a preencher os nossos espaços. Ocupar os seus espaços com a sua presença é muito importante, mas isso não vai acontecer se você não trouxer isso para o seu corpo, para a vivência, onde você sente as suas estruturas.
Porque o que acontece? A maioria das pessoas, na mente comum, está morando só na cabeça. Mas tem uma casa inteira para morar, um corpo inteiro. Então é como se você tivesse uma casa e quisesse morar só lá no sótão e esquecesse de morar na casa inteira. Você tem espaços para preencher. E geralmente a mente comum não preenche, não ocupa os espaços. E aí, quando a gente não ocupa, coisas indesejáveis ocupam, inflamações, processos ansiosos emocionais, várias questões relacionadas ao excesso ou à falta. Né? Experimenta na sua casa deixar de limpar por um mês. Você vai ver se a sujeira não vai ocupar. A sujeira ocupa o lugar. Experimenta não lavar a sua louça por uma semana, vê o que acontece. Você vai se assustar, não é? Então, a ideia é que essa faxina aconteça. E ela acontece imediatamente quando você abre espaços para respirar. Comandar os processos mentais, emocionais, eles acontecem quando você sabe comandar os processos de respirar. E o mais interessante é que o yoga traz esse conhecimento e fala para você, não precisa acreditar. Faça, experimente, pratique, você vai ver, né, como isso ajuda. Às vezes a pessoa não sabe como aquilo alivia, mas o melhor som do mundo que eu costumo dizer é o som de alívio, né? Quando a pessoa puxa o ar. Esse é o melhor som do mundo. Esse é o melhor processo onde você preenche, você se sente melhor imediatamente por fazer esse processo. Por vezes, pessoas que fumam cigarro, elas acham que o cigarro, embora tenha uma dependência química da nicotina e etc., existe uma ação de relaxamento dentro do processo do vício. A pessoa atribui ao cigarro a responsabilidade do relaxamento. Quando, na verdade, existe apenas a dependência química, mas o relaxamento acontece porque a pessoa faz praticamente um pranayama. Ela puxa o ar. Ela faz um movimento de respiração que ela não faz no dia a dia, que está sempre curto, apertado e densificado. Então, criar espaços é fundamental para que você possa exercer a sua liberdade. E isso depende da sua respiração. Quer ser livre? Olha, inspire. Quer ser livre? Inspire, conquiste espaço, abra a sua vida, o seu dia, a sua rotina diária e deixe espaço para que você possa preencher, né, Diogo? Com aquilo que às vezes é o mais interessante da vida e você não vê, você não vivencia. Quando você fala assim, poxa, a pessoa, como é gostoso fazer isso. E aí, outro dia estudando aí um pouquinho sobre o yoga, nós estávamos vendo sobre a questão de você inspirar e expirar e o que nós acessamos no nosso organismo. Né? Quando a gente inspira, a gente aciona o nosso sistema mais ativo. Quando a gente expira, nós acionamos o nosso sistema mais passivo, que é o sistema simpático e parasimpático. Mas não ficando na teoria, mas indo para a prática, e nesse estudo falava sobre a respiração do cachorrinho, né? Que o cachorrinho está sempre mais ansioso, é sempre mais de ataque, então a respiração dele é sempre mais rapidinha. E o gato não, o gato ele inspira, expira devagar, então ele é mais estrategista, analisa mais a situação. E nós, na maioria das vezes, estamos na respiração do cachorrinho. Sim. E aí a gente fala assim, caramba, e essa organização? Então, o que é essa organização e esse yoga nesse momento em que nós estamos vivendo tantos conflitos e com essa respiração de cachorrinho? Se você não para respirar, se você não faz o seu corpo funcionar com um mínimo de equilíbrio, como que a gente vai querer ter ações adequadas? Ou vai perceber as ações adequadas no nosso entorno para que a gente realmente possa
viver esse momento que é nosso, porque se estamos aqui é porque historicamente ele é nosso, da melhor maneira possível. Não tem como, né, Diogo? Não tem. É que, assim, quanto mais no automático, quanto menos capacidade de preenchimento de si mesmo, com essa ação de ritmo, né? Porque o nosso sistema rítmico é coração e pulmão. Esse processo de respirar a própria vida faz você ampliar e expandir a sua consciência frente àquilo que você vive. E quando você está colapsado nos espaços, né, fechado e no automático, na respiração curta, nas tensões, você não tem a possibilidade de enxergar com amplitude. Você não tem como fazer escolhas adequadas, porque a sua mente não vai ter capacidade para analisar as coisas com amplitude. Porque essa amplitude não é oferecida por você. Se eu não der ao corpo o alimento adequado, se eu não der condições a este corpo para que ele possa realizar os processos bioquímicos, hormonais, com tranquilidade, com liberdade, eu não vou ter um bom rendimento, uma boa performance dessa estrutura que me acompanha, que é a minha casa, que é meu corpo físico. Então, esta casa que eu moro, ela precisa da matéria-prima mais refinada, o melhor do néctar que a vida pode nos trazer. Lógico, vivemos num mundo tóxico, vivemos num mundo cheio de questões, mas se você tem a possibilidade de introduzir um alimento mais adequado para você, de você estabelecer comunicações mais adequadas nas suas relações, porque tudo é alimento. Como é que você vai se nutrir? Se você não dá a você nem o próprio oxigênio para você fluir dentro dos espaços. Então, a organização das nossas vidas depende de como você decide viver o seu sistema rítmico, que é coração e pulmão. Como é que você vai vivenciar o seu sistema rítmico vai determinar como você vai se organizar. Sua mente não vai ter nem interesse pela organização ou pelas ações adequadas se ela estiver apertada, com pressões, preocupações, cheio de excessos, inflamado, processos autoimunes acontecendo, o próprio corpo atacando a si mesmo, porque não aguenta mais a si mesmo. Percebe? Processos mentais e emocionais difíceis que por vezes estamos vivendo socialmente ou na vida pessoal, eles podem nos trazer inúmeros prejuízos se nós não fizermos escolhas adequadas dentro dos desafios. Mas podemos usar tanto os desafios da vida de hoje, etc., como oportunidade, esses obstáculos como oportunidade de um crescimento real, emocional, espiritual, mental, físico, de melhorar e refinar como nós vamos fazer o melhor de nós. Porque não existe como oferecer o melhor de nós se você não tiver envolvido com este melhor, com esse refinamento das ações e da organização interna e de todos os processos. Não existe como. Essa questão da organização interna, ela exige de nós esforço. Ela exige de nós a parada sobre o tapetinho, o olhar para o nosso corpo e escolher, né, qual o caminho que a gente quer seguir. Se a gente quer fazer uma ação de qualquer forma... Só um parênteses, mas é isso mesmo. No começo, só para um parênteses, desculpa te interromper, mas é que é interessante isso que você falou. Ele é um esforço no começo, mas o exercício da nossa prática é tornar aquilo não ser mais um esforço. Aquilo ser parte da sua essência. Né? É como uma flor, ela não faz esforço para ser bela ou para ser cheirosa. Ela não precisa desejar ser, ela não faz esforço para ser perfumada. Né? A natureza nos ensina muito esse processo. E é nela que a gente vai aprendendo, né? Desculpa. Imagina, que é isso. Você só refina aquilo que eu quero dizer. Quando eu
escolho trabalhar com gestão do tempo e alta performance, a base de um trabalho nessa linha é ajudar, né, a pessoa a ter clareza da vida dela na rotina, no dia a dia. Claro que a gente precisa pensar no futuro para viver o aqui e o agora da melhor maneira, mas o importante é o aqui e o agora. E uma das técnicas é você usar uma agenda e você ter consciência, você escrever aquilo que você vai fazer a lápis, para você poder apagar e não sofrer com isso. Quando a pessoa começa, isso exige esforço dela, assim como a prática do yoga. Mas assim como a prática do yoga, se a pessoa, ela faz, chega um momento em que aquilo está internalizado, não existe mais esforço. A agenda dela já fica aberta sobre a bancada de trabalho ou em algum lugar estratégico e ela sempre vai dar aquela passadinha para dar uma olhadinha. Assim como no yoga, você sabe que tem uma postura que te equilibra, que te harmoniza. Você sabe que você está num momento conflituoso. Aquela postura vem. Ou aquele comportamento daquela postura vem, né, Diogo? Porque a postura envolve todo um funcionamento interno, um equilíbrio da respiração. E para falar em respiração, a Ana fez um comentário aí sobre a respiração, e eu costumo dizer que quando a gente para respirar, a gente para. Porque as pessoas pensam que praticar uma meditação, por exemplo, é parar. E eu digo assim, não é parar, é parar para. Porque na meditação, nós estamos para alguma coisa também. Não é simplesmente não pensar em nada, não. É se concentrar na sua respiração, é trazer uma visualização para quem faz uma meditação com visualização. Então, a prática da consciência não é simplesmente estagnar, mas é parar para. Tem essa finalidade sempre agregada às ações dessa organização interna que vai levar à organização externa. Porque uma coisa que eu também vivo muito dentro desse trabalho de gestão é que as pessoas dizem assim, nossa, o mundo está uma loucura, está tudo de cabeça para baixo, e agora não tem nem o que eu fazer diante disso, é só sofrer mesmo. Nossa senhora, né? É complicado, né? Pois é, como se o externo mandasse mais no interno do que o interno no externo. E o yoga agrega muito nesse sentido, né, Diogo? O yoga, ele empodera a pessoa, porque é de dentro para fora que ela encontra o equilíbrio. Então, ela precisa realmente trazer o olhar para ela. Ela precisa tomar consciência da respiração dela e do quanto o corpo dela será o melhor agente de ações quando ele sabe o que está fazendo com coesão, com clareza, com consciência. Com certeza. É por aí, Diogo. Você falou tudo e essa é uma regra, né? Tudo é de dentro para fora e nada é de fora para dentro. Tá? Tudo que você pode pensar de maravilhoso que existe nesse mundo, que o ser humano pôde fazer e criar, foi pensado na mente de alguém primeiro. Também as piores coisas que aconteceram na humanidade, que aconteceram terríveis e de injustiças e coisas também aconteceram na mente de alguém primeiro. Então as pessoas elas manifestam a sua realidade interna no mundo material. Você não é diferente. Por isso que você quer uma sociedade melhor, mais amorosa, mais conectada, com mais respeito. Você quer uma sociedade conectada com os bons valores, de ações de paz, de harmonia. Você tem que estar vibrando nessa qualidade. Porque você é a sociedade. Você manifesta a realidade de dentro para fora. Hoje,
você está vibrando em que sintonia? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Qual é a conexão que você faz? Como você está pensando nesse momento? Com qual frequência você tem esses pensamentos? Você consegue sustentar o propósito dos seus pensamentos no lugar e sustentar e fazer isso como base para você sustentar isso no bom, para elevar o seu pensamento e suas emoções no melhor? Porque se você não vai alimentar a sua alma, a sua experiência do dia a dia com gratidão, com amor, com a alegria de viver, de enxergar amor por detrás de todas as experiências, você vai colapsar espaços. Porque você não vai enxergar mais beleza. Você vai enxergar somente aquilo que vibra. E se você não tem mais competência para enxergar a beleza por detrás de todas as coisas, a gente fecha um campo e fica viciado, a mente entra num vício mental. Ela não tem competência de sair sozinha se ela não desenvolver uma organização que conduza ela para o melhor dela. Ela precisa, se ela quer o melhor dela, ela pode ir no médico, ela pode fazer o que ela quiser, buscar especialistas, e que bom que ela possa fazer isso, né, para ajudar na saúde, etc. Mas isso não tem como resolver a causa da postura interna da pessoa. Se ela tem manifestações internas de autodestruição, de processos de reverberar apenas a raiva, angústia, frustrações, tristezas, isso é alimento do corpo físico dessa pessoa. Como é que as células desse corpo vão se manifestar em harmonia e equilíbrio? Não tem remédio que faça isso acontecer. É necessário que se assuma uma postura. E a nossa realização não está na nossa zona de conforto. Então não existe organização se você fica na sua zona de conforto. Então, inevitavelmente, sua paz, sua alegria, ela mora fora da sua zona de conforto. 3 pilares são importantes para que a gente possa praticar isso na vida, que eu tenho falado às vezes nas meditações, que é, você precisa, para cuidar daquilo que você ama, você tem que cuidar, mas você só vai conseguir cuidar se você amar aquilo. Você não cuida do que você não ama. E você não ama aquilo que você não conhece. Então, se você não conhece o seu corpo, como você funciona, como sua mente funciona, se você não abre espaços para conhecer as coisas com mais detalhes, com amorosidade, com humildade para conhecer a si mesmo, você não tem como exercer o amor neste mundo. E você não tem como cuidar daquilo que é importante. Então, são pilares importantíssimos da gente usar no nosso dia a dia para, como eu disse, integrar tudo em um corpo só. Não mais dividir. Esta é minha prática, esta é minha vida. Esta é a organização e esta é a minha vida que eu tento fazer coisas. Você não tem que tentar se organizar, você tem que se organizar. Exatamente. Vamos por aí. E, Diogo, o quanto é importante nessa reflexão tão profunda que você traz aqui para nós, e tão preciosa, e como tudo é muito comum, todo mundo fala tudo o tempo todo, e a gente vai perdendo valor, às vezes, de algumas palavras. Então, a organização, por exemplo, é uma palavra que ela ficou estigmatizada para objetos. Então, é organizar a gaveta da cozinha, é organizar lá a roupa no armário, e aí pessoas fazem muito sucesso, e que bacana, isso tem a ver, é fundamental mesmo, mas não, talvez não seja a parada mais importante para se refletir no dia a dia, porque a gente precisa organizar os nossos pensamentos.
E quando você para uma respiração, quando você para uma prática, você abre espaço para essa organização do pensamento. E na maioria das vezes nós não valorizamos a organização do pensamento. E daí? Daí vem o seu filho, faz uma coisa que não é lá aquela que você quer que ele faça, e você já sai no piloto automático da agressividade, da falta de paciência. E aí você não vive um momento um momento empático, um momento amoroso. Você não pratica, assim, não coloca prática no dia a dia. Exato. E daí você desorganiza as relações humanas. Exatamente. Na família, no pilar do social, no seu trabalho. E essa desorganização nas relações humanas é o que mais compromete a gente. Com certeza. E para isso, como você disse, nós precisamos assumir que é desconfortável. Muitas situações são desconfortáveis. É como você usa mesmo, encontrar conforto no desconforto. Sim, esse é um exercício que a gente tinha que buscar essa organização das relações também. Esse momento da pandemia, por exemplo, em que cada um, por um contexto ou por outro, sempre tem um ponto divergente. Quantas relações se desfizeram, quantas pessoas, né, perderam relações importantes até para a vida. Por quê? Porque essa organização interna das relações humanas foram deixadas tanto de lado que no momento como esse, em que nós precisávamos acionar no piloto automático esse equilíbrio dessa organização, nós não conseguimos. Sim. Então, o quanto é importante nós, neste momento, falarmos sobre yoga, falarmos sobre organização, falarmos sobre, olha, para alguma coisa, vamos parar para pensar, vamos parar para nos organizarmos. É fundamental, não é, Diogo? É fundamental que a gente possa refletir que o que a gente está propondo e dizendo aqui na nossa live não é que você se torne uma pessoa que não vai sentir as dores do mundo, as dores da sua história pessoal. Não é que você não vai passar pelos obstáculos e não vai chorar as suas tristezas, ou não vai ter os seus momentos em que você tem que lidar com emoções que não são tão fáceis, não é? Muito pelo contrário, quanto mais consciente você se torna, mais mais condições de sentir você tem o que está acontecendo, né? Você enxerga às vezes com mais profundidade os processos e sente isso com mais profundidade. Então, a questão é a habilidade de dar um destino adequado para as nossas emoções, que a mente comum não é capaz de fazer. A mente comum não é capaz, a mente do automático, a mente ansiosa, a mente da pessoa que não faz esse trabalho de autoconhecimento, de organização interna para exercer a sua vida neste mundo material, ela não é capaz de reverberar o que ela precisa. Ela até quer, quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer se sentir seguro? Quem é que não quer se sentir bem a respeito do futuro? Todo mundo. A questão é, você precisa de um conhecimento para que você não deixe a sua ansiedade do próximo momento tomar conta de você. Porque podemos amanhã morrer, não estar aqui. Podemos. Agora a questão é, não é o que vai acontecer amanhã, é o que você faz hoje, que vai fazer decidir quem você é agora. Então, hoje eu faço bem feito, e você está fazendo a sua prática quando você decide isso. Hoje eu vou fazer bem feito. Hoje eu vou dar um destino adequado. Eu estou frustrado com este assunto. Eu estou frustrado com esta relação. Eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou com raiva. Mas eu vou respirar, eu vou me organizar. Eu posso até manifestar a minha raiva de uma forma em que eu possa demonstrar que eu estou frustrado, mas eu entro no exercício de ter
consciência daquilo que aquela raiva, aquela emoção não corresponde quem eu sou. Porque eu não sou aquela emoção daquele momento. Quantas vezes nós temos emoções difíceis e que naquele momento você não estava enxergando o todo. E aí depois de um tempo, quando você é retirado da experiência, depois de alguns dias, você olha, nossa, eu não estava vendo nada disso, porque eu estava com muita raiva. Eu não vi que você fez isso, fez aquilo, e eu estava completamente... É como alguém num acidente de um carro, a pessoa está lá perturbada, ela não consegue entender muito bem o que aconteceu. Então, a emoção, por vezes, gera esse entorpecimento mental que desvia a pessoa de boas escolhas, por vezes. Então, é necessário que tenhamos todos, como seres humanos, a competência para dar destinos adequados às nossas emoções, principalmente em momentos de crise como esse, de várias formas sociais, pessoais, etc. Cada um no seu assunto, quem tiver mais habilidade vai passar por esse processo, pode chorar suas dores, ter as questões, mas não vai fazer desse processo um sofrimento de autodestruição. Vai fazer dessa experiência de dor e desconforto, como foi o teu caso de sucesso do teu corpo. Você fez uma cirurgia na coluna. Você fez todo um processo por 2 vezes. E todo um processo para um corpo que, se você não assumisse uma postura interna perante a sua vida pessoal, você talvez não estaria nas condições saudáveis que você apresenta maravilhosamente bem. Então, se torna um exemplo, não é puxando o teu saco, mas se torna mesmo um exemplo literal de sucesso, de quem fez uma escolha coerente para o melhor. Porque você poderia estar numa cadeira de rodas e totalmente destruída, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, se suas escolhas internas não fossem as que você fez. Então, é necessário que assumamos, você é professor de português, eu posso dizer assim, assumamos a nossa postura interna frente à nossa experiência no dia de hoje. Não importa qual é o obstáculo que temos para viver. Eu estou aqui, de peito aberto, eu não vou colapsar os meus espaços, porque eu vou me organizar e respirar esses processos, porque tudo faz parte do meu corpo. Tudo isso é meu corpo. Não é o planeta e a sociedade que está doente. Somos nós que precisamos purificar. A doença não está lá fora. O problema não está lá fora. Esse mundo que você pode julgar e fazer toda a lista de classificação negativa, ele não está lá fora. A gente tem que purificar aqui dentro, porque fomos nós que construímos ele. Então isso, né? Limpar, fazer a limpeza, fazer os processos de purificação, isso é necessário, né? Para organizar. Se a gente organiza a casa, se a gente vai receber alguém, né, que a gente costumeiramente não vem à nossa casa, a gente não organiza a casa, prepara, às vezes até coloca um vaso com uma flor bonita ali para receber, e a gente esquece de organizar o nosso corpo, esquece de organizar a nossa mente, esquece de parar e pensar no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, com clareza. Como é importante isso, ter essa consciência e fazer esse exercício diariamente. Diogo, se alguém para de praticar... Só um minutinho, é exatamente isso que você falou, é porque às vezes a gente se esquece de que a gente se torna livre quando você assume a sua postura, né, interna. Quanto mais você assume a sua postura interna, você se torna livre. E você, às vezes, fica procurando aliados para te empurrar para cima, quando, na verdade, você pode acessar suas próprias forças para conquistar a sua liberdade. Exatamente. Ao invés de procurar muletas e pessoas para te apoiar. Porque, na verdade, é legal ter o apoio das pessoas, mas e as suas próprias forças? Você tem todo o potencial do mundo. Você é livre dentro da forma. Não é? Enfim, desculpa. Não imagina, até porque nós temos 5 minutos e eu quero que você feche.
mas para eu poder dar um direcionamento para que as pessoas que ficaram aqui com a gente, eu quero agradecer conosco, espero realmente que nosso diálogo tenha agregado muito valor para vocês, e como uma síntese disso, o Diogo fala da importância de um articulador, da importância de um interlocutor, de alguém que esteja ali te ouvindo e conversando. O estímulo de organizar os nossos pensamentos precisa do outro. Pode ser seu esposo, seu amigo, alguém que está ali com você, e pode ser você mesmo, naquela paradinha que você dá por uma respiração consciente. Isso Sim. é gestar bem seu tempo, isso é organização, isso é alta performance. Parar com você e fazer as suas boas escolhas. E olhar as coisas no seu dia a dia tirando o vício do mesmismo, como nós estamos tentando fazer aqui com a palavra organização. E abrindo espaço para uma nova palavra com ações poderosas, que é o yoga. Sim. Então, Diogo, eu gostaria então que você aí se despedisse, né, e dissesse para as pessoas o momento em que você tem um canal no YouTube, você tem o seu Instagram, que você oferece, né, aí as meditações, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes por semana. Queria que você falasse um pouquinho aí para as pessoas, Olha, para que elas Sandra, pudessem te localizar e desfrutar do grande benefício que você traz para todos nós. nossa, obrigado. Olha, primeiro eu quero agradecer profundamente essa oportunidade da gente poder bater esse papo e de estar com as pessoas e que elas possam refletir sobre, né, as escolhas que nós, né, na vida vamos fazer diariamente, porque o futuro acontece agora, a gente traz a nossa realidade e esse momento é sempre uma semente e ela precisa brotar. E para poder crescer e renovar as coisas que precisamos para nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos e para o entorno. Então, eu agradeço profundamente e vocês podem me encontrar assim, hoje muito mais nas redes sociais, né? Tenho um trabalho com as meditações com o meu canal no YouTube, tenho também um site onde eu vendo as músicas que a gente faz dos concertos, eu e Ana, minha esposa, a gente faz os concertos de cura. E temos também um plano de membros, onde as pessoas fazem as aulas de yoga e fazem esse acompanhamento comigo de aulas regulares. Então, quem quiser, é só entrar em contato que a gente tá E eu junto. super recomendo. E é esse momento para a gente praticar. Muitas pessoas têm dificuldades com a questão da internet ou do online, mas o trabalho não é menor porque a gente tem condições específicas hoje para poder estar trabalhando. E é uma barreira que eu acho que a gente precisa vencer, porque é momento da gente estar junto e se conectar com o melhor de nós. E para isso, como a gente falou muito aqui na live, precisamos de organização, precisamos da nossa prática no nosso dia a dia. Então, está aí disponível para você conhecer o trabalho da Sandra, quem muitos já conhecem, e também quem quiser praticar yoga e conhecer um pouco mais, é super bem-vindo. Muito bem. Então, Diogo, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Espero que essa live da gestão do tempo e da alta performance, em que nós trouxemos a reflexão do yoga e da organização, possa realmente ter trazido valor para vocês. Organizem-se. Organizem-se na respiração, principalmente, porque ganhando espaço, a gente vai conquistando todo o resto. Né, Diogo? Então, Com certeza. beijo para você. Obrigada. Obrigado. Namastê. A todos. Namastê. 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 Boa noite.